Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero falar nessa noite sobre um tema muito relevante que tem muitas das vezes nos desafiados, que é lutar contra o medo. Então o tema para essa noite, lutando contra meus medos. Quem não tem medo, né? Todos nós temos medo. Eu vou me basear no Salmo 34, eu vou ler o verso 4 ao verso 7, vai ser projetado aqui para nós. Diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para mim, eles são radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Quem aqui não tem medo? Ou quem já não teve medo? Aqui tem um vento uivante aqui na Ibara, que às vezes a gente está trabalhando lá em cima, dá uma ventania, e ficar sozinho aqui é meio sinistro, né? Parece que tem uma trombeta está tocando. E uma vez o Dodô estava sozinho na igreja. Já que ele não está aqui, eu vou falar mal do Dodô, né? Ele está pregando na outra igreja, lá no Retiro. E ele estava sozinho na igreja e entrou um pombo pelo PVC. E começou a dar aquele vento uivante. E o pombo começou a bater no PVC. Blá, 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 blá. E ele desesperado, correndo. Aí ligou para o Brian. Brian, corre aqui. Porque o Brian é o expulsador de demônio da Ibara, entendeu? Então, se você tiver problema nessa área, ligue para o Brian. E ligou para o Brian, até que descobri que era um pombo. Era uma coisa terrível. Porque todos nós temos medo. O medo faz parte da nossa vida. O medo, ele muitas das vezes pode ser real ou pode ser imaginário. Depende da nossa criatividade. Quem tem uma mente muito fértil com medo, é mais apavorante. Eu lembro uma vez que nós fomos com toda a nossa família para o interior de Minas Gerais. Então foi eu, foi minha mãe, foi minha avó, foi minha irmã. Fomos uma cambada. Sabe quando pobre vai visitar outro pobre, vai a cambada toda? E nós fomos para Minas, interior de Minas, uma cidade chamada Tocantins. Não é o estado de Tocantins, não. É uma cidade mineira chamada Tocantins. E nós fomos para lá, passar uns dias com a família na roça. E eles tinham um fogão a lenha. E o casal que nos recebeu eram primos de minha mãe. E eu lembro que o nome dele era Zé Pedro. Nunca mais esqueci esse nome. Ele falou assim: olha, eu preciso catar lenha para colocar no fogão, que a gente ia fazer alguma comida, eu não lembro que tipo de comida. Vocês querem ir comigo? É na mata. Aí, vamos lá, todo mundo, a gente da cidade, né, sai do Rio de Janeiro para o interior, para a mata. Lá fomos nós para a mata. Aí quando chegou na mata fechada, ele falou assim: olha, vocês ficam aqui. Aí era eu, minha avó, minha mãe, minha irmã, e mais a mulher dele e os filhos dele. Vocês ficam aqui, que eu vou lá catar lenha, porque tem o lenhador fantasma. Ele tinha falado, eu não sei se era verdade, se era mentira, mas que ele falou que a gente não entrasse com ele, porque tinha um lenhador fantasma que assustava na cidade. Então a gente ficou escaldado do lado, esperando o tal do Zé Pedro voltar, e a gente ficou todo mundo ali sentado, conversa vai, e nada do Zé Pedro voltar, nada do Zé Pedro voltar, até que a gente escutou o machado na árvore, e batendo, e a minha mãe, ela teve a grande ideia de falar: é o Zé Pedro, vamos lá procurar o Zé Pedro, mata dentro. Eu falei: mas você tem certeza desse negócio? Não, vamos embora, não tem perigo não. Isso é história dele, história de mineiro, então vamos lá. Eu falei: então vamos. E minha mãe falou: eu vou na frente. Você já conhece essa história da minha mãe quando ela vai na frente, né? Eu vou na frente. E nós fomos, minha mãe na frente, eu atrás da minha mãe, minha avó, meus primos e todo mundo lá. E a gente chegou num momento da mata, e realmente tinha um homem lá, e pá, quando ele bateu, a minha mãe viu aquele homem, ela se apavorou, ela gritou: corre que é o lenhador fantasma. E a gente começou a correr no meio da mata, e daqui a pouco eu correndo, e sem olhar para trás, e todo mundo correndo, a minha mãe caiu, ele me pegou, e parou, um silêncio total. Eu não sabia se eu ia atrás da minha mãe ou se eu corria de medo, mas eu fui embora, até que a coragem voltou. Eu vou lá atrás da minha mãe, gente, fica aí, que o lenhador pegou ela. Eu já imaginei ela sem cabeça, sem braço, sem perna e tal. Quando eu cheguei lá, minha mãe desmaiada no chão, e ela estava de lenço. E lá tem um tal um capim, rabo de macaco. Grudou, quando ela correu, o rabo do macaco, do capim, grudou no lenço dela e puxou. Ela achou que era o lenhador fantasma, e ela desmaiou, e o lenço lá pendurado,
Eu não sabia se eu acordava ela ou se continuava correndo, porque o machado estava lá na árvore. Pá, e pá, e pá, e pá. Você imagina o que o medo faz com a nossa mente. Leva para a gente cada lugar. Como a minha família é de origem espírita, então a gente tem assim, uns medos um pouco maiores, entendeu? Uns negócios mais estranhos. E a gente passou aquele momento tão assustador, porque o medo faz isso com a gente. Mas existem medos reais, mas existem medos que não são reais. O aspecto do medo é que ele pode ajudar ou pode atrapalhar, porque o medo também é um alerta. Opa, aqui eu não vou. Eu não gosto de ver filme de terror, porque eu fico muito tenso. Aí eu não gosto de ver. Então toda vez que eu vejo, tem dia que eu estou corajoso. Que aí assim, hoje eu vou ver um filme mais assombrado. É sempre assim, não entra nessa porta, o infeliz. Eu fico com raiva da pessoa. Eu começo a torcer para ela morrer, para ela ser besta. Porque não entra ali, não vai no escuro. Não, é justamente o que a pessoa faz no filme. E aquilo me deixa nervoso, eu acabo não vendo filme de terror. Mas o medo, ele vai nos deixar atento. Alerta algumas coisas. É um mecanismo de defesa para a gente importante. Mas quando passa disso, quando o medo começa a paralisar a gente, quando começa a trazer pânico, fobia, gera dúvida, preocupação, angústia, ansiedade, insegurança, é muito terrível sentir medo. E a gente tem vivido um período desse de medo, de insegurança, de ansiedade, de preocupação. A gente se preocupa demais com tantas coisas. E isso, quando começa a ficar tão vivo na nossa mente, começa a paralisar a gente. Teve uma época que eu parei, eu já não tenho assistido mais o noticiário da TV. Só tem desgraça, você só liga, é coisa ruim, é coisa ruim. Você fica com medo de sair. Se for por aquilo, você não sai de casa, porque é muito medo. Isso te paralisa. Eu falei, não vou mais assistir essas coisas. A gente não pode viver isso. Quando o medo se instala, como que a gente pode se livrar dele? Quando o medo está dentro de nós, como superar esses medos? O que a gente tem que fazer? Nem todos temos o mesmo medo, né? Cada um tem o seu medo. E eu li uma frase essa semana na internet que eu peguei, que diz assim, é de uma escritora brasileira. Ela diz assim: o medo é a pior das doenças, porque paralisa o corpo e paralisa a nossa mente. E o medo faz isso com a gente, nos paralisa. A gente fica sem saber. Tem uma figurinha minha aí, mas eu vou repetir ela, do Chaves, né? O piripapo do Chaves. Ele vai lá, tum, tum, tum. Ele parava, o desenho, ele paralisava, de tanto medo. E quantas vezes nós paralisamos diante das situações da nossa vida? Por isso que o Espírito de Deus inspira então agora Davi nesse salmo, para escrever de uma forma tão especial, como a gente pode vencer o medo. Porque quando Davi escreveu esse salmo, ele estava vivendo uma situação que o angustiou profundamente. Ele estava com medo. E olha que Davi era o cara, venceu o gigante, tal, mas estava com medo nesse momento. Então o Salmo 34 nada mais é do que palavras escritas de um homem muito corajoso, por um guerreiro valente, que soube o que é sentir medo, mas que também soube como superar o medo. E quem não quer superar os seus medos? Todos nós queremos superar os nossos medos. E usando a receita de Davi, nessa questão do medo, eu quero desafiar a você também a vencer os seus medos que todos nós temos. A primeira coisa que a gente vai precisar para vencer o nosso medo, precisamos louvar a Deus. Isso era uma coisa que Davi gostava muito de fazer. Davi era um excelente músico, compositor, cantor, instrumentista, era quase um gessi. Ele era tudo isso. Davi amava louvar a Deus. Ele aprendeu isso quando menino, quando criança. E pode perceber que esse salmo é meio que esquisito. É um salmo diferente, porque é um salmo que fala de medo, mas começa com louvor a Deus. Louvando a Deus, adorando a Deus. Davi então começa esse salmo, que ele estava com medo, mas em vez de ele começar com medo, ele começa no alto, olhando para Deus, louvando ao Senhor em todo o tempo, adorando a Deus, buscando ao Senhor, glorificando ao Senhor diante do medo. Aí eu comecei, tá aí uma pista. Eu também, quando estiver com medo, eu preciso louvar o Senhor. A minha família, como eu já falei, ela é espírita, né? Lá tem o centro espírita, que meu avô era o pai de santo, e tem algumas estátuas grandes. Eu lembro que tinha uma estátua de um índio. Essa história eu já contei aqui, mas o Arthur não estava aqui na época não, viu, Arthur? E tinha um índio, e ele tinha uma flecha.
E ele ficava para a porta assim, ó. E ele dizia o seguinte: olha, esse aqui é o que protege a nossa casa, que se entrar alguma coisa ruim, aquela proteção está ali. Era um índio mais ou menos do meu tamanho, com uma flecha. Então ele dizia o seguinte: olha, quando dá meia-noite, esse índio anda pelo quintal. Porque assim, era o quintal, era o centro, era a casa da minha avó, a minha casa, era a família toda no mesmo quintal, cada um com a sua casa, e morava lá. E esse índio andava à noite, segundo ele, se você não podia sair e voltar depois de meia-noite. Eu não sei se era verdade ou se era mentira, para a gente não ficar até tarde da noite. Mas aí eu me converti, beleza? Me converti, aceitei Jesus, e inventaram uma coisa que até hoje eu não gosto, que é a tal de vigília. Por causa que eu lembro do índio, né? Falaram assim: ó, vai ter uma vigília na igreja. Vamos lá, não sabia que era vigília, né, gente? Aí eu fui. Só que a vigília é a noite toda. Só que a vigília da Igreja Batista, pelo menos do meu tempo, era até que horas? Meia-noite. E eu pensei que vai até às 6 da manhã, o índio já está dormindo, voltou ao seu estado normal, eu posso entrar tranquilo, porque o índio não vai estar lá. Quando deu meia-noite, o pastor encerra então a vigília. Me deu uma raiva daquilo, rapaz. E eu falei: vamos conversar. E conversa vai, e conversa vem. Eu lembrando do índio, né? E conversa vai. 1h da manhã, o zelador botou todo mundo para correr. Cada um para sua casa, e eu com os meus medos. E agora, eu vou dormir na rua ou vou encarar aquele índio? E eu falei: e agora, o que eu faço? E fui para casa. E conforme eu ia andando, eu ia vendo a imagem do índio. Olha o que o medo faz. Eu começava a ver: ele vai me dar uma flechada, ele vai me pegar. E eu comecei a ter medo, e a minha casa vinha chegando, e eu ia andando devagarinho. Daqui a pouco eu comecei a lembrar de algumas coisas. E eu lembrei desse salmo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, guarda e o livra de todo mal. E eu comecei a recitar o salmo, eu comecei a recitar a palavra do Senhor. Veio me dando uma coragem. E eu comecei a louvar ao Senhor. O medo estava tentando me dominar. E eu comecei a adorar ao Senhor, dizer: Deus, o Senhor é forte. Quem pode livrar como o Senhor? O Senhor é quem guarda. Não dormita o guarda de Israel. Enfiei a chave. Aí eu já estava corajoso naquela hora, né? Enfiei a chave e falei para o índio: o sangue de Jesus tem poder. Eu sei que quebrou, não foi naquele dia não foi se foi a minha oração não, mas aquele índio foi quebrado numa época aí, não existe mais. Mas aí quando eu comecei a louvar ao Senhor, eu comecei a compreender que quando nós olhamos para Deus, louvamos ao Senhor, todo medo tem que sair, porque onde Deus está, todo mal tem que sair, amém? É verdade. Talvez você já tenha ouvido dizer: quem canta, os males espanta. Mas quem louva entroniza Deus no centro, estabelece a presença de Deus. E a presença de Deus, meu irmão, expulsa medo, temores, angústia na nossa vida. Então, quando você estiver angustiado, quando você estiver apavorado, quando você estiver com medo, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Adore o Senhor, não deixe o medo dominar a sua mente. A presença de Deus é luz. O espírito de medo, de angústia, de pavor, de pânico, não fica na presença de Deus. Mas o salmo continua. E eu aprendo outra coisa, a segunda coisa que eu aprendo nesse salmo, que precisamos, além de louvar a Deus, precisamos buscar a Deus. Porque não é uma receita mágica, eu vou cantar umas músicas, não. É muito mais, é buscar ao Senhor. Depois de dizer para o seu próprio medo e para si mesmo que há um grande Deus, Davi nesse salmo ele continua dizendo: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O verso 6 vai dizer assim: eu busquei o Senhor e Deus me livrou de todos os temores. Então ele começou a buscar o Senhor. E o seu medo começou então a ser vencido. Entrou em uma grande batalha para vencer o seu medo. Porque não é fácil vencer o medo. Não é fácil. A gente tem medo. Eu tenho pavor de avião. Toda vez que a pessoa começa a falar: bote o cinto. Na saída, eu olho tudinho. Ali é a escada. Não adianta, se cair não tem escada, não tem porta, não tem nada. Mas eu olho, vai por essa escada e tal. E se cair um negócio na máscara, bota primeiro, deixa a pessoa do seu lado se lascar, bote a sua e salva você para depois salvar o outro. Se acontecer, meu amigo, quem estiver do meu lado está lascado, porque eu vou botar em mim, eu vou agarrar aquele negócio. Então, eu tenho medo, mas não deixo de voar. Uma vez, estava eu e o pastor Joel lá da Glória, no avião. Para mim a parte que sobe é a pior parte, que eu fico ali, eu estou assim: está nas tuas mãos, Senhor. Quando ele sai
para andar assim, o meu pensamento é assim, poxa, bem que ele podia ir no chão até o destino dele, mas o bicho tem que voar. E estava eu e o pastor Joel, estava indo para um congresso de avião, e ele começou a conversar comigo. Eu não gosto que fale comigo no avião. Não me toque, não me olhe, me ignore, porque eu vou te ignorar. Eu estou em concentração, eu estou quase no nirvana, ali, orando. Parece que eu sou mais crente no avião. Eu começo a orar, Senhor, me perdoe pelo meu pecado, me perdoe quando eu fiz isso. Eu começo a confessar. E o pastor já começou a conversar comigo. Ele, eu preciso desabafar com você. Eu falei, cala a boca, eu não quero desabafar. Não sou padre, deixa eu quieto. Depois que ele estiver assim, você conversa. Mas enquanto ele está assim, não fale comigo. Não quis conversa. Depois que ele fica assim, que aí eu começo a imaginar, é um ônibus e tal, aí eu consigo relaxar. Mas todos nós temos esse medo. Mas nós precisamos buscar a Deus. Buscar ao Senhor, que a gente consegue vencer todos os momentos. Quais são os seus medos? Davi disse, Deus me livrou de todos os meus medos, me livrou de todos os meus temores. Deus livra de todos os medos. A gente não pode deixar a mente dominar a gente. Aí eu fui pesquisar sobre medo. Eu descobri alguns engraçados e interessantes. Primeiro, acrofobia, medo de altura. Beleza, sou eu. Tenho medo de altura mesmo, fico nervoso, fico agressivo. Agirofobia, medo de rua. Tem gente que tem medo de rua, né? Sair da rua. Ablutofobia, medo de tomar banho. Aqui tem uns 4 que eu conheço aqui que tem medo de tomar banho. Peraí, estou igual o Gessi, calma aí. Cacorrafiofobia. Fala aí, Gessi, vamos lá. Fazer isso não, estou brincando. Isso aí. Medo de fracasso. Tem gente que tem tanto medo de fracassar, que não vai, que não faz, que não tenta, que não continua. Ciberfobia, medo de computador. Isso é normal, a gente que é a idade mais avançada, a gente tem medo de apertar botão, de fazer assim. Aí você pega uma criança de 2 anos e faz assim, ó. A gente fica, ai meu Deus. Essa semana eu fui dar entrada na a ata da igreja deu, para variar, deu problema. Aí eu fui lá. Aí a mulher assim, você não recebeu um e-mail não? Eu falei, recebi, mas eu estava com medo de apertar o e-mail, aí eu não li. Então, eu tenho esse medo. Esse aqui eu também tenho também, ó. Ligofobia, medo de escuridão. Não gosto de escuridão, é luz, nada de treva, é luz, gosto de luz, né? A minha casa é luz acesa mesmo, então vai ficar acesa, nada escuro. E a última que eu separei, essa a gente tem bastante, acho que todo mundo tem, nós homens, é a penterofobia, medo da sogra, né? A gente tem medo da sogra, essa não tem jeito aí. Essa aí é muito jejum e oração, porque a Bíblia fala que demônios que saem só com casta, só com oração e jejum. Então, esse não tem jeito. Se o medo é um inimigo universal, porque todo mundo tem medo, ele é um inimigo universal. A fé é um remédio universal. Deus é o Senhor de todas as coisas. A gente não precisa de um remédio específico para cada tipo de medo. Basta buscar o Senhor, basta louvar o Senhor, basta confiar ao Senhor e Ele encherá o seu coração de coragem e de alegria. Coragem não é ausência de medo, é vencer os seus medos, que a gente precisa todos os dias. E por último, esse salmo vai nos ensinar, precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar. Porque também não adianta você buscar e não confiar. Pedir ajuda a Deus e não acreditar que Ele vai ajudar. Não adianta levar os seus problemas a Deus e não entregar os seus problemas para Ele. A gente precisa confiar que Deus está no controle. Eu sei que há momentos que a nossa fé, ela não está forte, ela balança, está meio fraquinha. A gente não confia direito. A gente tem os nossos medos, a gente tem as nossas inseguranças, a gente começa a não crer tanto nas coisas de Deus. Há esses momentos, mas é nessa hora que eu preciso, Senhor, eu preciso crer.
Eu preciso estar firme nas promessas, como diz o hino que a gente cantou pela manhã. Firme nas promessas do meu Salvador. A gente precisa crer nas promessas de que Deus está contigo, que Deus está conosco, que Deus está nos ajudando. Porque você precisa ter fé, precisa confiar. O verso 7 e 8 desse salmo vai dizer assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Se você entrar numa batalha, Deus entra com você. Se você está passando uma dificuldade na sua vida, Deus está com você. Se você está passando lutas terríveis na sua vida, Deus está com você. Eu sei que às vezes nós não conseguimos confiar com tanta profundidade, mas é nessa hora que a gente precisa lançar a nossa fé ao Senhor. E lançar a fé é lançar o medo e confiar na mão de Deus. Na mão de um Deus que trabalha. Um Deus que, quando a gente ainda está dormindo, Deus está trabalhando, que Ele está fazendo, que Ele está agindo, que Ele não mudou, porque Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele é o Senhor, que Ele me diz: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Deus está ao nosso lado. Muitas vezes, quando nós estamos com medo, temendo alguma coisa, nós falamos: Deus, faz essa coisa sumir da minha frente. Porque depois que passa, aí o coração normaliza e podemos avançar. Mas às vezes, nós precisamos fazer diferente. Deus fala: filho, comece a caminhar, mesmo com isso à sua frente. Comece a avançar, mesmo com essa situação na sua vida. Comece a fazer o negócio andar, mesmo que as circunstâncias adversas estão sobre a sua vida. Comece a caminhar, porque eu vou ao seu lado. Às vezes a gente quer que suma, mas só vai sumir quando a gente lançar um passo de fé. A fé é assim: primeiro você põe o pé, depois Deus põe o chão, e a gente consegue caminhar. Primeiro Moisés avançou, para depois o mar se abriu. A fé é assim: dê o primeiro passo. Talvez você tenha que tomar uma decisão, talvez você tenha que fazer uma escolha, talvez você tenha se paralisado diante das circunstâncias da sua vida. Deus está desafiando você: dê o primeiro passo, que o outro coloque a ponte, que eu coloque o caminho. Eu vou abrindo o caminho, eu vou abrindo a estrada, de cada vez, em cada passo. Deus nos protege, Deus nos guarda quando avançamos com fé. E a fé, às vezes é como aquele filho pequeno que o pai fala, bota em cima de uma mesa: pula, meu filho, pula. Tem umas crianças que ficam assim, né? Vem, meu filho. Aí você vai, pula, ele senta. Levanta, ele senta. Mas tem hora que ele fala assim: é o papai. E ele vai. Ele fecha o olho, cheio de medo, e vai. E o pai segura. Esse é o nosso Deus. Aonde você precisa dar um passo de fé na sua vida? Em que parte da sua vida que você precisa dar um passo? Quando não temos relação com Deus, nossa vida se enche de medo. Somos parecidos como uma criancinha que sente medo quando o pai se afasta dela. Já viu aquela criança, o pai se afastou? A gente, às vezes, é como essa criança, porque não consegue ficar longe do pai. Então você tem que estar perto do pai, do Senhor. Quando estamos em comunhão com Deus, honrando a Deus, temendo a Deus, todos os medos desaparecem. Eles vão se dissipando um a um. Aonde tem muralha, tem que cair. Aonde tem gigante, tem que cair. Aonde tem mar, tem que se abrir, porque Deus está trabalhando na sua vida. Não tenha medo, querido. Deus é conosco. E eu quero terminar lendo Isaías 41, o verso 10. E eu quero que você saia daqui nessa noite com esse versículo na sua vida. Por isso, não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortaleci, eu o ajudarei, eu seguirei com a minha mão direita, segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Vamos todo mundo ler junto novamente esse versículo? É o Senhor falando para você e para mim. Vamos lá? Por isso não tema. Deus falando conosco nessa noite. Qual a decisão que você está precisando tomar? Qual é a escolha que você tem que fazer? O que você está passando que está te deixando apavorado com medo? Isso daí nós, tá?
eu também tenho meus medos, meus temores. E às vezes ele parece que é maior do que Deus na minha mente. Mas quando eu começo a olhar e vejo que nós temos um Deus que nos livra de todo mal, um Deus que nos ajuda nas nossas escolhas, nas nossas decisões, Ele faz a gente dar o primeiro passo. O que você precisa fazer? Qual é a decisão que você tem que tomar? Eu quero te convidar a colocar diante do Senhor. Aquilo que tem te paralisado porque tem deixado você com medo. Porque o inimigo trabalha aí. Você não vai conseguir, não vai dar. Você é fraco. Somos fracos sim, mas temos um Deus forte. Temos dificuldades, mas temos um Deus que batalha conosco. Não temos força, mas temos um Deus que é forte em todo tempo, que nos livra de todo tempo. Nós vamos cantar um cântico antigo que marcou a minha vida numa época. Eu sempre falo isso, não me esqueço de falar. Onde eu estava vivendo um momento aterrorizante na minha vida, com medo, com insegurança, não sabia o que fazer. Eu tinha que tomar uma decisão tão difícil naquela. Ou eu continuava o caminho que eu estava trilhando, eu entregava a minha vida a Jesus Cristo. Mas se eu fizesse essa decisão de entregar a vida a Jesus Cristo, eu tinha um risco de morte na minha vida. E eu falei, o que fazer? Foi apavorante. Poucas vezes eu tive pavor na minha vida, tirando a altura, né? Poucas vezes. E aí eu ouvi esse cântico: quem pode livrar com o Senhor? E eu comecei a entender que nós temos um Deus Todo-Poderoso que é conosco, na nossa vida, no nosso caminhar, nas nossas escolhas, na nossa casa, na nossa família, nas nossas escolhas de futuro. E aí eu aprendi a não temer mais o amanhã. De vez em quando o amanhã quer me trazer medo, e vem, ele bate, eu fico com medo. Aí eu lembro, eu sou o teu Deus, que te guio com a minha mão poderosa. Vamos cantar esse cântico. Quem pode livrar com o Senhor? Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar com o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos Pode ser aquele pensamento, se levantaram, pode ser aquela ansiedade, se levantaram, pode ser as pessoas da nossa família. o Senhor estendeu sua mão Deus nos dá a mão. para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Eu quero orar com você. Talvez você está enfrentando alguns medos, e é real isso na nossa vida. E às vezes a gente se paralisa, a gente fica apavorado, até choramos de tanto medo. Mas Deus fala contigo nessa noite: entrega o teu medo a mim, eu vou te dar a vitória nesta noite. É hora de colocar a fé em ação. Qual tem sido o seu medo? Eu queria que você tivesse esse momento de oração agora e falar: Senhor, eu estou com medo disso aqui. Busque o Senhor, não olhe para a direita nem para a esquerda. É o Espírito Santo do Senhor está nesse momento, neste lugar, para ouvir os seus medos. Ele sabe quais são os seus medos, mas Ele quer que você confesse os seus medos para Ele, para que Ele possa agir na sua vida. E toda
toda investida do inimigo sobre a tua vida, toda investida do mal sobre a tua vida, toda investida de aquilo que não é do Senhor sobre a tua vida, cai por terra no poder de Deus, no poder da autoridade do Senhor Jesus, porque você é propriedade do Senhor, a mão do Senhor é sobre a tua vida, Deus te segura pela mão e te dá a vitória. Diga: Senhor, me ajude com este medo, se é na família, se é no trabalho, se é na faculdade, se é na enfermidade, aonde está o seu medo? Deus nessa noite quer recolher nas mãos dele, e quer te levantar, e te colocar de pé, e dizer: vamos caminhar. Entrega o teu medo a mim, eu vou abrir as portas, eu vou fazer um caminho, eu vou fazer uma trilha para você, porque o caminho do Senhor é o caminho da bênção, é o caminho da vitória, é o caminho da coragem. Não deixe o medo impedir a sua fé de agir nessa noite. Deus, nós colocamos os nossos medos diante do Senhor agora. Oh Pai, muitas das vezes não temos fé, tão pequena, ficamos aterrorizados com as decisões que temos que tomar, as escolhas que temos que fazer. Oh Deus, muitas das vezes nós temos nos curvado diante dos medos que sobrevêm sobre a nossa vida, mas nessa noite queremos colocar nas tuas mãos. Nessa noite queremos entregar a nossa vida ao Senhor, os nossos medos e temores a um Deus que é um Deus de vitória, é um Deus abençoador, é um Deus galardoador, que nos abençoe e nos guarda em todo o tempo. Senhor, me ajude quando eu chorar, me ajude quando eu não conseguir andar, me ajude quando eu não conseguir enxergar a vitória lá na frente. Nessa hora que o teu Espírito Santo venha sobre a minha vida de tal forma que eu consiga entender que quem pode livrar é o Senhor em todo o tempo da nossa vida. Eu entrego esse momento a Ti, ó Deus, e eu quero fazer louvando ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos cantar novamente, fique de pé, vamos, solte a sua voz, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu medo ao Senhor. Só Ele pode livrar, e Ele livra, Ele é o Senhor forte e poderoso. Que pode livrar como o Senhor. Não tem ninguém, só o nosso Deus, o Senhor. Ele é poderoso para me guardar, para me guardar. Quem pode livrar com o Senhor? O Senhor, Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos, Todo medo lança fora, toda insegurança lança fora. Pela fé, confia no Senhor. se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Nós te entregamos esse momento em nome de Jesus. Amém e amém.